Olá, você já parou para pensar sobre a relação da hierarquia das medidas de prevenção e o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos? Não? Então vem comigo neste vídeo. Meu nome é Wesley Silva, sou diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de SST. Esse será o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre essa hierarquia das medidas de controle, PGR, EPI, EPC, entre outras informações. Das discussões que eu tenho tido com outros profissionais de segurança sobre o PGR, 2 temas têm tido maior relevância ou maior discussão. O primeiro item seria relacionado à classificação dos riscos. Analisando aquela questão de probabilidade e severidade, eu teria que classificar os riscos. E o outro ponto seria as medidas de controle a serem propostas no PGR. O primeiro tema está mais relacionado ao inventário de riscos, já o segundo mais relacionado ao plano de ação. Nesse vídeo eu vou dar prioridade para discutir o segundo, que seria a hierarquia das medidas de controle. Mas antes de continuar, gostaria de pedir você para se inscrever aqui no nosso canal e dar seu like no nosso vídeo. Na parte da NR1, que vai tratar do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, vamos observar que a norma fala que nós devemos estabelecer medidas de prevenção observando a classificação dos riscos e priorizando as medidas conforme o item 1.4.1, a linha G. Seguindo a ordem da NR1, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá, identificar um determinado risco, fazer uma análise, a partir disso estabelecer uma classificação olhando a probabilidade e a severidade, e aí eu tendo um nível desse risco, estabelecer uma ação para ele de acordo com a sua prioridade. Então, riscos maiores terão uma prioridade maior. E essa hierarquia das medidas de controle ela vai estar lá no item 1.4.1, que vai tratar das responsabilidades do empregador. Então, sendo uma dessas responsabilidades, estabelecer as medidas ou adotar as medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores para a eliminação ou redução do risco. A primeira medida que nós precisamos observar é a possibilidade da eliminação do risco. Então, nós temos como eliminar o risco. A segunda, na nossa hierarquia, seria a adoção de medidas de proteção coletiva. Terceira seria a organização do trabalho ou medidas administrativas. E, em último caso, a adoção de equipamentos de proteção individual. Vou tentar contextualizar isso dentro de um exemplo. Imagine que nós vamos fazer uma avaliação de riscos dentro de um ambiente industrial, dentro de uma empresa, e nós temos um galpão lá que a gente percebeu que o ruído está muito elevado. Então, fazendo a nossa análise, nós identificamos que a probabilidade do dano é alta e também a severidade. Logo, esse risco foi classificado como alto. Então, nós precisamos propor medidas de controle para eliminação ou redução desse risco. Vamos imaginar que a origem desse risco, desse ruído, seria um compressor. Então, precisamos adotar uma medida pensando no compressor. Então, eu consigo pensar nas seguintes medidas. Primeira seria a substituição do compressor. Nós podemos substituir esse compressor por um compressor mais moderno, com um ruído menor. Então, existe essa possibilidade no mercado? Ela é viável? Eu consigo fazer essa troca? Eu não consigo. Então, vamos pensar numa medida de proteção coletiva. Eu consigo enclausurar, fechar esse compressor, colocar ele num ambiente fechado para reduzir o ruído no ambiente? Consigo, eu tenho um projeto aqui, eu consigo colocar assim paredes e envolver esse compressor. Excelente. Eu não consigo. Então, vamos pensar numa medida, então, de organização do trabalho. Eu consigo reduzir o tempo de exposição desse trabalhador, ao invés dele ter uma jornada de 8 horas, imagine que esse ruído chegou a 86 decibéis para uma jornada de 8 horas, eu consigo reduzir a jornada desse trabalhador para 6 horas, então eu tenho um turno ininterrupto de 6 horas para esse tipo de atividade, é uma opção. É muito comum eu pensar nisso na exposição ao calor. Então o trabalhador vai ficar lá 30 minutos num ambiente mais quente e 30 minutos num ambiente com temperatura amena. Então eu faço isso. O ruído também eu posso pensar em algo dessa maneira, então eu tenho que fazer essa gestão do tempo. E o último caso, então, eu vou adotar o equipamento de proteção individual, que seria, por exemplo, o protetor auditivo. É claro que essa ação ela vai ter outras ações combinadas, por exemplo, o treinamento de uso do equipamento de proteção individual. Cada ação dessa, ela tem um impacto que eu tenho que analisar. Custos, questões de layout, como eu vou gerenciar isso, tempo de implementação, entre outros. Porém, não podemos esquecer de um outro item da NR1 que fala: quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica das adoções de medidas de proteção coletiva ou quando elas estão em caráter de estudo, planejamento ou execução,
ou em situações emergenciais, é que eu devo adotar a seguinte hierarquia das medidas de controle, que seria a organização do trabalho, as medidas administrativas e o equipamento de proteção individual. Assim, pegando o exemplo anterior sobre o ruído, a gente só pode adotar uma medida de proteção individual, administrativa e de organização do trabalho quando conseguirmos comprovar que é inviável tecnicamente hoje uma medida de proteção coletiva. Ou seja, nós não temos hoje recursos e tecnologias disponíveis que vão ser suficientes para eliminar ou reduzir esse risco que nós temos no ambiente de trabalho. Então, a minha dica de gestão de hoje é a seguinte: no seu processo de estruturação do PGR, você tem que ficar muito atento a essa hierarquia das medidas de controle. Não só na construção do PGR, mas qualquer programa de gerenciamento de riscos ou de gestão de segurança do trabalho. Sempre deve ser procurar a eliminação do risco. Quando não é possível, eu vou pensar numa medida de proteção coletiva. E se ela não for suficiente, se ela não for possível, aí sim que eu vou pensar nas medidas de organização do trabalho e de equipamento de proteção individual. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardo você nos próximos 3 vídeos.